Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Um pouquinho nervoso aqui, primeira vez. Mas eu não sei vocês, mas se eu ouvisse a bênção apostólica e fosse embora, eu já estaria bem alimentado por hoje. Amém? Queridos, eu acho que todos nós já ouvimos algumas centenas, talvez milhares de sermões. Mas sempre tem aqueles 2 ou 3, 4 que ficam na nossa mente. E uma vez eu ouvi um sermão sobre essa passagem que ficou muito gravado em mim. Graças a Deus eu ouvi muito cedo. E eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos. Convido os irmãos a abrirem no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 ao 32. Diz assim na minha versão: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Até aqui, irmãos. Senhor Deus e Pai, eu lhe peço nesse momento, Senhor, que não seja eu que esteja falando à igreja, mas sim o Espírito Santo através de mim. Fale, Senhor, com poder e use-me conforme a tua vontade, Senhor. E que não saia da minha boca nada além do que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os costumes do Oriente Médio, eles são um pouquinho diferentes dos nossos, né? Até hoje, o pessoal no Oriente Médio tem costumes bem diferentes. A gente lê muitas vezes na Bíblia
rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco. Aquilo era literal, irmãos. Tem casos narrados na Bíblia de reis que se vestiam de saco, mesmo por baixo das suas vestes. Era uma demonstração, às vezes, de arrependimento. Então, o costume do Oriente Médio ele é um pouco diferente para nós entendermos. Até hoje, se nós formos lá no Oriente Médio e lermos esse texto é muito chocante, principalmente por um ponto. O ponto do filho pedir a sua herança em vida para o pai. Nos costumes dele, e até na lei mosaica, não existe uma previsão para a herança em vida. Inclusive, eu vi um artigo bem interessante num site jurídico chamado Juris, em que o autor ele narra que esse é o primeiro registro histórico de algo que se assemelha com o instituto de doação em vida. Uma coisa que o nosso direito, nós já estamos até acostumados. É muito comum de que os pais, eventualmente, repartam os bens em vida para evitar custos com transferência de herança e coisas assim, mas não para esse pessoal que estava aqui ouvindo Jesus pregar. Note que que nem eu comentei, esse é o primeiro registro histórico, não se tinha esse costume. E isso até hoje, para esse pessoal do Oriente Médio, é chocante. Imagine naquela época. Não existia a possibilidade de um pai transferir herança para um filho em vida. Em outras palavras, esse público para quem Jesus estava contando essa parábola, para eles é como se estivesse recebendo a ideia de que o filho chegou para o pai e falou algo do tipo: pai, eu quero minha parte, mas o senhor não morre. O senhor está vivo. Eu desejo a sua morte. Então, já que o senhor não morre, eu não aguento esperar o senhor morrer para receber a minha parte, então me dá o que me é de direito em vida e eu vou curtir com os meus amigos. É isso que esse filho estava falando para o seu pai. Ele pediu herança, a Bíblia diz que ele gastou de forma irresponsável. E lá na frente, o segundo filho diz que ele gastou até com prostitutas. Ele esbanjou os bens, gastou tudo o que ele tinha. E depois de gastar tudo, houve fome. E aí, então, ele não tinha o que comer, então ele teve uma ideia. Eu vou arrumar um trabalho criando os porcos, assim eu posso me alimentar da comida dada aos porcos. Olha a situação que ele chegou. E aqui vai um parênteses. A humilhação para os judeus. Até hoje os judeus não consomem carne de porco. O porco é um alimento, é um animal impuro. E olha a humilhação que ele passou. Chegar a querer se alimentar de porcos. Uma tradução judaica posterior, ela observa que cuidar de porcos é a mesma coisa do que estar amaldiçoado. E então, no versículo 17, tem uma virada de chave. Caindo em si, voltou para a casa do pai a fim de ser recebido como um empregado. Eu sugiro que os irmãos grifem esse caindo em si. Inclusive, o nosso querido irmão André pregou aqui, procurem lá no YouTube, fez uma palavra, um sermão inteiro sobre caindo em si, né, sobre a necessidade desse arrependimento. Caindo em si, voltou à casa do pai a fim de ser recebido como empregado. Note que ele já ensaiou todo o discurso, né? Ele já preparou tudo para ser recebido pelo pai. Fazendo um paralelo com É muito difícil para a gente conseguir fazer um paralelo com a vida de hoje, porque eu imagino que tenha sido muito mais impactante para aquelas pessoas naquela época. Mas imaginem hoje, por exemplo, uma família abastada, que tinha bens, negócios familiares, e imagine que esse filho chega um dia e fala: pai, seguinte, eu quero curtir a vida, eu quero ir para Las Vegas, para Dubai, quero aproveitar, mas o senhor está vivo aí, isso está me atrapalhando. Eu fui consultar uns advogados aí e eu fiquei sabendo que eu tenho direito a alguma coisa. Então, eu queria que o senhor me adiantasse. E aí o pai, sem discutir, ele vende lá algumas propriedades, os carros, vende uma parte da empresa, aceita outros sócios e entrega tudo isso para o filho. E aí esse filho viaja, vai para Las Vegas, gasta com jogos, prostituição, com amigos, etc. Até o momento em que ele cai em si e fala: meu Deus, estou passando fome, necessidade, acabou o dinheiro. O que eu vou fazer? Acho que eu vou voltar para o meu pai e, de repente, o meu pai, ele me recebe. Como filho, ele não vai me aceitar, mas, de repente, ele pode me aceitar como
um servo, um funcionário, um office boy, eu entro lá na empresa, pelo menos eu vou ter mais dignidade, vou ter o que comer. Então, vocês percebem que, imagina a situação do outro filho. No primeiro momento, parece até que esse outro filho tem todo o direito de ficar revoltado, né? Porque você fala, o meu irmão vai, gasta, esbanja tudo, volta aqui, e olha só o que acontece quando ele volta. Ele ensaiou todo o discurso, preparou para falar, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, me aceita como um servo, como um empregado. Mas a Bíblia diz o quê? Voltando de longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu, o abraçou e o beijou. O filho demonstra o arrependimento, ele fala o discurso todo que ele tinha para o pai. E qual é a atitude do pai? Ele vem e fala, tragam a melhor roupa, vistam nele. Também coloquem um anel no dedo e calçados nos pés. Queridos, tem um significado muito grande aqui para nós, essa atitude do pai. Porque naquela época, existia esse anel, calçado e a veste, tinha muito significado. Vamos lembrar lá de José do Egito. José arrumou uma confusão, os irmãos venderam ele como escravo, queriam até matá-lo, por causa de uma túnica. E quando o faraó recebeu José e deu o poder para ele, colocou um anel no dedo dele. Então tem uma significância muito grande. A túnica, ela representa a classe social que a família pertencia. Os pobres andavam maltrapilhos. Quem tinha vestes bonitas eram as pessoas que tinham posses, bens, eram pessoas respeitadas na época. O anel, ele representa autoridade. O anel era como se fosse um certificado digital, irmãos. Você assinava documento com ele, carimbava. Então, quando o filho dá o anel, o pai dá o anel para o filho, coloca o anel no dedo, é como se ele falasse, filho, eu restabeleço a sua posição social, mais que isso, eu coloco você como um gerente dos negócios, aceito você de volta na nossa família, você vai gerenciar. E as sandálias, os calçados, também têm uma significância muito grande, porque naquela época os escravos andavam descalços, mas as pessoas livres não. Então isso mostra que ele restabeleceu também a liberdade do filho. Você não é meu escravo, você é meu filho. Você tem liberdade para ir e vir. Diante de tudo isso, dá para entender um pouco a situação do segundo filho, que ficou com ciúmes, que reclamou, se queixou. E mais do que isso, ele ainda deu um churrasco. Mandou matar não qualquer animal, o novilho gordo, o melhor animal que tinha lá, e deu um churrasco para comemorar e estava tendo uma festa. Então, o segundo filho, a Bíblia diz aí, no versículo 28, que ele se encheu de ira e ele não quis entrar na festa. Talvez, meus irmãos, ele estivesse tentando invocar a regulamentação mosaica. Convido os irmãos para abrirem lá em Deuteronômio 21 e 18. Deuteronômio 21, 18, o castigo dos filhos rebeldes. Diz assim, a lei, viu, irmãos, a lei. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao pai nem à sua mãe, não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes, este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. E aqui eu faço um parênteses, irmãos, para vocês verem que a Bíblia ela precisa ser lida e interpretada de acordo com os costumes da época. É a diferença entre algo estar na Bíblia ou estar em Jesus. Apedrejar o filho está na Bíblia, mas não está em Cristo. O que está em Cristo é a atitude do pai, que nós vamos ver aqui. Então, o filho estava revoltado. E então ele responde no versículo 29. Respondeu ao pai que sempre obedeceu ele e que ele nunca deu nenhum cabrito
para eles festejar com seus amigos. Detalhe, irmãos, cabrito vale menos do que um novilho gordo. Então é mais ou menos assim, você deu a picanha para ele e para mim não deu nem a costela, nem nada, nem um espetinho, né, para eu comemorar com meus amigos. E ele fala, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Então o pai diz, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu, mas tínhamos que celebrar a volta do seu irmão, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Irmãos, voltando um pouco no contexto dessa palavra. Em Lucas, se nós voltarmos um pouquinho aí, nós vamos ver que aqui, no versículo, ela inicia no versículo 11, e o versículo 11 diz, Jesus continuou. Jesus continuou o que Jesus estava falando? Volta mais um pouquinho. O que ele estava falando onde? Antes, a parábola da moeda perdida. E ele diz, versículo 8, irmãos, Lucas 15, versículo 8. Ou, qual a mulher que, possuindo 10 dracmas? Ou, note que ele ainda estava falando antes disso. E aí nós voltamos mais um pouquinho e vamos ver que ele vem e fala a parábola da ovelha perdida. Então, no início do capítulo 11, do capítulo 15, o capítulo começa assim. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe contou esta parábola. Queridos, os publicanos e pecadores, os publicanos, eles eram basicamente os cobradores de impostos. Acho que ninguém gostava muito desse pessoal nessa época, né? Eles tinham fama de serem muito avarentos e egoístas e que praticavam extorsão na população. E o detalhe, normalmente eles eram contratados, mas eles eram da própria civilização local. Então é bem provável que eles fossem judeus contratados. Então é como se fosse vira-casaca. Imagina, eles eram odiados. E eles tinham muito contato com os gentios. Por conta disso, eles eram considerados cerimonialmente impuros. Os fariseus, que eram os mestres da lei, eles orientavam, no caso, os rabinos, eles orientavam os seus alunos a não ter contato social com essas pessoas e não assentar à mesma mesa. O nosso pastor não está aí, né? O pastor José Luiz, mas ele fala muito isso. Até hoje, esses judeus são assim, não sentam na mesma mesa, às vezes, de um cristão. Então, essas eram as pessoas que estavam ouvindo Jesus falar. E se nós voltarmos mais um pouquinho aqui, fazemos aqui uma referência, nós vamos ver que Jesus estava na casa de um fariseu, ele estava na casa de um publicano, né? Um publicano chamado Levi ali. Então ele era um publicano muito famoso, ele estava na casa dele. E aí os fariseus começaram a olhar de fora e falar, olha, ele está lá, sentado com esses publicanos e pecadores, no meio desse povão aí, e os fariseus são os guardadores da lei. Então, nessa situação que os fariseus estão criticando Jesus por estar no meio dos pecadores, é nessa situação que Jesus começa a contar a parábola da ovelha perdida. E na parábola da ovelha perdida, nós vamos ver que ele diz que mesmo tendo 100 ovelhas, o pastor deixa as 99 atrás de uma única ovelha perdida, e ele se alegra, quando ele encontra, ele volta para casa e diz, alegram-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Na sequência, ele conta a parábola das 10 dracmas, que são as moedas. Ele conta aí que uma mulher tinha 10 moedas e perdeu uma. Então ela acendeu uma candeia e varreu a casa inteira em busca dessa moeda. E quando ela encontrou, ela ficou tão feliz que ela se reuniu com as amigas. Existe uma explicação para essa parábola das dracmas, que alguns estudiosos colocam, de que era muito comum naquela época, meus irmãos, a mulher receber um valor dos pais
Algumas até costuravam essas moedas no véu e coisas assim, porque era muito comum, situações de guerra, o marido poderia vir a faltar. Esse dinheiro era como se fosse um seguro. Então, se o marido fosse para a guerra, falecesse, elas poderiam usar aquelas moedas para sobreviver e voltar para a casa do pai. Então, por isso que ela se alegrava tanto. Ela encontrou ali um dinheiro que era a segurança dela. Ela buscava segurança ali naquela moeda. E aí, passado tudo isso, nesse ambiente em que os publicanos e pecadores estavam com Jesus, Jesus ensinando a palavra, os fariseus estavam do lado de fora da casa, observando. Jesus conta essas 3 parábolas. Dito isso, então, voltamos para o filho pródigo. O filho pródigo, então, ele teve esse arrependimento genuíno, caiu em si. O pai o perdoou e colocou ele, como eu comentei, numa posição de destaque. Aqui um parênteses, irmãos. Arrependimento genuíno envolve mudança de postura. Ele se arrependeu e diz: pequei contra o céu, contra ti, e aceitou voltar como um escravo. Então, houve um arrependimento genuíno. Por isso que eu comentei para grifar o caindo em si. E quando ele volta e o pai restabelece tudo, o pai coloca o anel no dedo, calçado nos pés, as novas vestes, é como se o pai estivesse falando: filho, para. O filho veio com o discurso pronto lá de trás, ele veio, abraçou o filho. Quando ele começa o discurso, o pai vira e fala assim: calma, filho, eu não contabilizo erros. Eu não fico fazendo planilha aqui, anotando tudo que você errou. Está tudo certo. Você se arrependeu? Amém. É como se o pai tivesse fazendo isso. Agora vamos ao segundo filho. Naquela época era muito comum que o primogênito levasse 2/3 da herança. Então, o primogênito ele tinha ali, vamos dizer assim, um dever maior, de cuidar dos negócios do pai, ele tinha uma responsabilidade maior. Agora, vamos analisar um pouquinho esse segundo filho. O filho mais novo saiu pelo mundo, mas o capítulo, a Bíblia não dá a entender em momento algum que o filho mais velho repreendeu o primeiro filho. O primeiro filho saiu, foi, em momento algum. Pelo contrário, ele recebeu a parte dele. Pode olhar aí, irmãos. No versículo 12, fala assim, 15 e 12 de Lucas. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Plural. O pai repartiu entre ambos os filhos. Ele não fez acepção de filhos. E ele não se colocou contra. Pelo contrário, ele aceitou aqui. Não tem em momento algum ele dizendo que ele... Não, pai, está errado. Não, está errado. Ele está querendo desejar a sua morte. Não, ele ficou quieto, recebeu. E quando o filho volta, ele se queixa. E ele fala: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Eu estou aqui trabalhando, capinando, cuidando das ovelhas, estou aqui tocando violão toda quarta-feira na bateria, né? Tocando violão aqui de domingo à noite, estou saindo para a rua, estou fazendo a tua obra, eu estou aqui dando dízimo, eu estou aqui fazendo tudo. É isso que o filho colocou aqui. E o senhor não matou nenhum cabrito para eu comemorar? Eu nunca recebi um pastor, nunca ganhei o pão da ceia, né? Que coisa, né? E aí... Não, eu ganhei já, calma, já ganhei. Oh, glória. Assim, e aí o que o pai fala? Filho, você está sempre aqui comigo e tudo que eu tenho é seu. Quando o filho busca o pai, é como se o pai estivesse falando para o filho: filho, eu também não contabilizo acertos. Da mesma forma como eu não contabilizo os erros do seu irmão, eu também não estou contabilizando os seus acertos. Eu não estou com uma planilha aqui de tudo o que você fez de bom para eu te recompensar
eu estou em débito com você. Pelo contrário, ele fala, qual foi a grande vantagem do filho andar? Tudo que você andou sempre aqui comigo, sempre esteve aqui comigo, tudo que eu tenho é teu. O primeiro filho não passou por todo aquele perrengue, até dos porcos. O segundo filho, né, não passou igual o primeiro, por todo aquele perrengue até os porcos. Irmãos, eu tenho convicção que não existe uma forma de nós colocarmos Deus em débito com a gente. Eu vou fazer aqui uma ilustração, um parênteses aqui, que é o seguinte: a coisa mais rápida que existe no nosso universo, na física, é a luz. A luz, ela viaja a 300 mil metros por segundo. Para vocês terem uma ideia, para dar em 1 segundo, na velocidade da luz, nós daríamos em torno de 23 voltas e meia em volta do planeta Terra pela linha do Equador. Então, vocês imaginam isso. Em 1 segundo, nós vamos dar mais de 23 voltas na Terra. Essa é a velocidade da luz. Aí eu fui pesquisar o tamanho do universo. Segundo os cientistas, calculam. Viajando nessa velocidade da luz, que dá mais de 23 voltas em um único segundo na Terra, sabe quanto tempo leva para você ir de um lado a outro para o universo? 1 ano? 100 anos? 1000 anos? 100 mil anos, 900? 1 milhão de anos? 100 milhões, 900 milhões? 1 bilhão de anos? Irmãos, são 46 bilhões e meio de anos viajando na velocidade da luz. Esse é o tamanho do nosso universo. Aí eu pergunto, às vezes eu fico pensando comigo, será que Deus fez tudo isso só para colocar a gente aqui? Eu não sei. Eu não sei o quanto Deus pode ter criado de coisas incríveis por aí. Não faço ideia. Recentemente o pastor Kenji pregou aqui, falou uma coisa que me fez pensar muito, que ele disse, lá no céu, nós vamos continuar aprendendo. Porque Deus é infinito. Nós não vamos chegar lá no céu sabendo de tudo. Deus é infinito, não tem fim. Nós vamos ficar a eternidade aprendendo e nunca vai se esgotar. Esse é o tamanho do nosso Deus. Imagina o nosso tamanho perto desse Deus que criou tudo isso, irmãos. E aí eu tomo a frase, vou parafrasear o filósofo Mário Sérgio Cortella, que fala, quem és tu? Tu és o vice-treco do subtroço. Esse é o nosso tamanho. Nós somos o vice-treco do subtroço. Olha o nosso tamanhinho. Já imaginou a gente tentar exigir de Deus, esse Deus, que ele tem débito de alguma coisa para com a gente? Agora aqui que entra a parte mais linda dessa história. Mesmo nós sendo esse cisco, essa poeira cósmica, esse Deus saiu lá da glória dele, encarnou em uma forma humana, sacrificou por nós, morreu por nós, deu a vida por você. Esse cisquinho, por amor, não é por mérito. Eu não tenho mérito nenhum. Deus saiu da sua glória porque Ele assim quis. Sacrificou-se por nós e por amor nos convida a sermos irmãos com Cristo na vida eterna. Esse é esse Deus que nós estamos falando. E hoje vive dentro da gente. Olha que coisa impressionante. Esse Deus gigantesco, que nós não conseguimos nem imaginar o tamanho, ele vive dentro da gente. Deus, ele quer salvar todos. Tanto os que estão perdidos, quanto os que acham que não estão perdidos. Acham que está tudo bem. Deus, ele não contabiliza os nossos erros, nem os nossos acertos. Irmãos, dá para a gente traçar um paralelo aqui. Note que, quando Jesus está pregando para os publicanos e pecadores, os publicanos e pecadores, eles tinham alguma consciência de que eles estavam perdidos. Afinal de contas, eles estavam ouvindo Jesus pregar. Eles estavam ali dentro, ouvindo. Eles eram publicanos e pecadores. A Bíblia deixa bem claro que eles eram pecadores. E eles estavam ouvindo Jesus pregar. A ovelha perdida, que estava lá no deserto, enfim, a ovelha tinha consciência de que estava perdida, meus irmãos.
Uma ovelha sabe quando ela está longe. Ela provavelmente estaria desesperada. Imagina uma ovelha longe do seu pastor, longe do seu rebanho. Ela tinha consciência, mas ela não tinha nem acesso. Ela precisava que Deus viesse, ou melhor, o pastor viesse e a resgatasse. E aqui nós temos o terceiro filho. O primeiro filho, a terceira parábola com o primeiro filho, que caiu em si. Note que ele já morava com o pai. Ele já estava lá, vivendo da glória com o pai. Mas ele se afastou, caiu em si e voltou. E do outro lado, o que nós temos, irmãos? Nós temos os fariseus, mestres da lei, que eram tão santos, tão puros, que eles não podiam sequer interagir com os gentios. Eles achavam, eles tinham todo o conhecimento da palavra, sabiam de cor. Eles achavam que estavam salvos, mas estavam perdidos. Note que quando o filho, a Bíblia fala que quando esse filho, o segundo filho volta, e está tendo aquela festa, a Bíblia diz que ele pergunta, né, para os empregados o que estava acontecendo. Eles falam, teu irmão voltou. E ele se ira e ele não entra na festa. Da mesma forma como os fariseus não entram na casa onde Jesus está pregando. Percebe que Jesus, ele foi certeiro na palavra dele. E aqui nós temos na sequência a dracma. Uma dracma, uma moeda, ela não tem consciência, irmãos. Ela está perdida, mas ela nem sabe que ela está perdida. Não tem consciência uma moeda. E nós temos o segundo filho. O segundo filho também estava perdido dentro de casa. Estava achando que ele mereceria créditos por tudo aquilo que ele estava fazendo. Então, Jesus separou de forma clara a diferença entre aqueles que estavam perdidos e que Jesus foi resgatá-los. Eu não sei se nessa história você se identificou com quem aqui. Tem várias opções. Talvez você tenha se identificado com os publicanos e pecadores que sabiam que estavam longe e que precisavam de Jesus. Talvez se identifique com essas pessoas. Você identificou que precisa de Deus. Mas talvez você esteja como ovelha. Precisa de Deus, mas não sabe nem para onde olhar. Você depende inteiramente que o pastor venha até você e te resgate, porque você está num momento difícil. Ou talvez você se identificou com o primeiro filho, que estava ali na casa do pai e se afastou dos caminhos de Deus. Mas caiu em si e falou, eu preciso voltar. Pode ser que você tenha se identificado com os fariseus. Estavam ali, sabiam tudo da palavra. Acreditavam que estavam salvos, que sua vida estava totalmente ganha, mas eles estavam completamente perdidos. Ou talvez você tenha se identificado com o segundo filho. Estava ali, junto do pai. E, mesmo assim, estava perdido. Irmãos, quando o segundo filho volta, o pai fala, vamos lá, ler novamente. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. O maior benefício que nós podemos ter de andar com Deus, de fazer as obras dele, ser fiéis a ele, não é pedir para Deus nos abençoar com uma coisa e outra, não. O maior benefício é andar junto de Deus. É andar tão perto de Deus que a sombra dele pegue na gente. Nós estamos aqui num intuito de buscar um avivamento. E por que a gente vai buscar o avivamento na igreja? Para quê? É para ficar perto de Deus. Esse é o nosso benefício aqui. Há quem diga que fala assim, não, mas eu faço boas obras e vou ter um galardão lá no céu, eu vou ser rico lá no céu pelas minhas boas obras. Mas irmãos, no céu não vai ter inveja. Inveja é pecado. Ninguém vai falar, a minha casa é maior, eu tenho mais. Irmãos, não vai ter nada disso no céu.
E muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui e um irmão nosso peca. E nós somos o primeiro a apontar o dedo. Mas nós não sabemos. Mas talvez aquele irmão se arrependeu. E na mesma noite pediu perdão para Deus. E talvez ele esteja mais perto de Deus do que a gente, que está apontando o dedo. E nós estamos perdidos apontando. Irmãos, vamos cantar e depois eu quero orar. Amém?